Boa noite, então, alunos, né? Começamos hoje, dia 22/4, mais uma aula de Física 1, para Engenharia Elétrica, né? Hoje o nosso conteúdo é o do mapa 12, né? Movimento circular uniforme e forças no movimento circular, tá? Então, é isso que a gente vai ter hoje, né, para apresentar. Dentro dessa aula, a gente vai dar um foco um pouquinho maior quando a gente fala de força do movimento circular, até porque essa força do movimento circular é que determina, né, algumas situações do nosso dia a dia que a gente vai utilizar ali. E até para a gente dar uma continuidade, né, das aplicações das leis de Newton, certo? Então, esse material está disposto lá no material de apoio, no mapa 12 de vocês, então tem umas apresentações lá que vocês podem estar acessando, e depois da aula, então, da explicação, a gente vai fazer, como sempre, a lista de exercícios está lá como tarefa para vocês postarem para mim até na semana que vem, tá? Quem quiser terminar hoje, postar hoje, já pode postar, mas quem não acabar, pode postar até na semana que vem, até quarta-feira da semana que vem, então, tá? Então, o que nós temos hoje, então, tá? Então, a gente vai começar, na verdade, eu coloquei ali como título, né, a parte de movimento circular, tá? O que a gente determina como um movimento circular? Toda vez que a gente tem, né, vamos pensar dessa forma aqui, toda vez que a gente tem uma circunferência sendo desenhada, quais são algumas coisas básicas nós precisamos determinar no movimento circular, tá? A primeira delas é que toda circunferência, ela vai ter um raio, né? E aí, o que acontece quando a gente tem esse raio dessa circunferência? Então, vamos pensar assim, o nosso movimento, ele pode ser tanto horário quanto anti-horário, tá? E aí, em se tratando do movimento circular, pensem assim, ó, que quanto menor for esse raio, né, menor vai ser a minha circunferência percorrida, quanto maior for o raio, maior a circunferência percorrida aqui. Só que o que acontece dentro de um movimento circular, tá? Se a gente pensar no movimento circular, a gente tem que definir duas coisas específicas, tá? Que são o período, tá? E a frequência. O que a gente tem que determinar a respeito de período e frequência? Quando a gente falar em período, tá? O período do meu movimento sempre vai ser determinado pelo tempo, tá? O tempo, e esse tempo no sistema internacional vai ter que ser segundos. Quem que é o meu período, tá? O meu período. Quando a gente fala do período como sendo tempo, na verdade, esse período aqui, ó, é o tempo que ele leva para fazer uma volta completa, tá? Então, quando a gente determina o período de um movimento circular, vamos pensar aqui, ó, né? Se eu fizer isso aqui, certo? Então, o meu período do movimento, tá? É o tempo que ele leva para completar uma volta. E a frequência, que vai ser o meu F, ó, que eu vou ter aqui, que é a minha frequência, tá? Essa frequência vai ser dada em Hertz, que é a unidade de medida. Quem que vai ser a minha frequência? É quantas voltas eu dou num determinado período, tá? Então, essas duas grandezas aqui, ó, período e frequência, são grandezas inversamente proporcionais. O que isso significa? Que se eu for determinar o período, tá? Eu vou pegar 1 e dividir pela frequência. Se eu for determinar a frequência, eu vou pegar 1 e dividir pelo período, tá? Então, isso aqui, ó, tem que ficar bem determinado para a gente fazer o movimento circular. Eu tenho que saber o que é período e tenho que saber o que é frequência, tá? Lembram que a gente fez algumas coisas lá da mola, quando nós fizemos a primeira das nossas aulas práticas lá no laboratório? A gente determinou algumas coisas de período e frequência, tá? Então, período é quanto tempo eu levo para fazer uma volta. E frequência é quantas voltas eu dou num determinado tempo. Então, de certa forma, ó, se a gente não quiser determinar dessa forma aqui matemática, eu posso determinar assim, ó, que o período é o tempo que eu uso, né? E divido pelo número de voltas, por exemplo, ou o número de ciclos, tanto faz, tá?
E frequência é o inverso, eu vou pegar o número de voltas ou os ciclos e dividir pelo tempo, tá? Por quê, ó? Porque tempo, tá? Período é o quê? Quanto tempo eu levo para fazer uma volta? E frequência é o quê? Quantas voltas eu dou num determinado tempo, tá? Então, eu tenho que saber essas relações de período e frequência para que eu possa determinar o meu movimento circular, tá? Então, é isso que a primeira coisa que a gente tem dentro de um movimento circular são essas duas condições, de período e de frequência, tá? Mas o que a gente vai estudar hoje mais, de fato, dentro do movimento circular, tá? É a força, certo? Essa força é a força que vai estar presente no movimento circular, tá? Então, quem que é essa nossa força que está presente dentro do movimento circular? Se eu vou ter agora aqui, ó, tá? Se eu tenho um movimento circular aqui, que determinado período, determinada frequência, e eu tenho um raio qualquer, todo movimento circular, para que ele aconteça, ele não pode, ele não é um movimento, por exemplo, de equilíbrio, como um movimento retilíneo uniforme. Mesmo que o movimento circular seja uniforme, tá? Essa uniformidade do movimento, ela não me faz relação, por exemplo, com a situação de equilíbrio, como eu tinha no movimento retilíneo uniforme, quando a velocidade era constante, tá? O que acontece aqui, ó? Toda vez que eu tenho esse movimento circular, ele só acontece porque existe a presença de uma força. E essa força nós vamos chamar de força centrípeta, tá? É uma força, ó, o nome já diz, força centrípeta. É CP aqui, tá? É uma força que aponta para o centro, certo? Então, quando essa força aparece, significa o quê? Que para que eu tenha um movimento circular, as forças resultantes não podem ser nulas. Porque se as forças resultantes forem nulas, eu vou ter um movimento retilíneo e nunca vou ter um movimento circular, tá? Então, quando eu tenho um movimento circular, é porque existe uma força resultante não nula, e essa força resultante não nula nós chamamos de força centrípeta, tá? E é isso aqui que a gente vai ver hoje, tá? Então, essa força centrípeta, aqui, ó, o nome já diz, né? Centrípeta significa que ele vai puxar ele para o centro, né? Uma força que aponta para o centro dessa minha circunferência, ela vai estar presente sempre que existir um movimento circular, tá? Independente se ele é uniforme ou não. Mas essa força vai existir. Aí, quando essa força existe, imaginem que eu tenho aqui, ó, eu posso fazer essa força, né? Eu posso representar isso aqui, assim, ó, como força CP, né? Para a gente não se perder, ó. Então, essa vai ser a nossa força centrípeta. O que acontece aqui, ó? Como é que a gente relaciona essa força centrípeta? A gente relaciona essa força pela lei de Newton, pela segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica. Se eu tenho esse movimento circular aqui, ó, além desse movimento, se ele existir um movimento, e esse movimento for um movimento, por exemplo, que não tenha essa velocidade constante, mas que tenha uma variação de velocidade, eu posso determinar essa aceleração centrípeta, então, tá? Quem que vai ser a minha aceleração centrípeta? Vai ser a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, tá? Essa aqui é a relação que a gente vai ter de aceleração centrípeta. Toda vez que você tiver um movimento circular, eu vou ter uma aceleração centrípeta que vai me determinar quem? A velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, o quanto eu tenho de velocidade tangencial aqui, né? Porque eu não vou levar em consideração agora a minha velocidade angular, tá? Embora isso daqui esteja uma relação, que V é ômega vezes R, tá? A velocidade angular, mas eu não vou entrar no mérito agora aqui da velocidade angular. O que acontece aqui, então? A nossa aceleração centrípeta, ela vai ser a velocidade tangencial ao quadrado dividido pelo raio. E aí, vejam bem, ó, se eu tenho a minha aceleração centrípeta como sendo aquilo, quando a gente faz a força resultante pela segunda lei de Newton, a gente tem assim, ó, a força resultante qualquer, né, vai ser quem? A massa vezes a aceleração. Só que o que acontece agora, ó? A nossa força resultante é a nossa força centrípeta, tá? Quem que vai ser a minha aceleração? A minha aceleração vai ser a aceleração centrípeta. Então, eu posso substituir isso daqui, ó, na segunda lei de Newton, como sendo quem? A força centrípeta, então, vai ser quem? A massa vezes a aceleração. Só que é a minha aceleração centrípeta, que vai ser quem? V ao quadrado dividido pelo raio.
Então, vejam, ó, o que que acontece agora? A nossa força centrípeta, que é essa força resultante aqui, ó, que aponta para o centro da minha circunferência, vai ser dada por isso aqui, ó. Tá? Eu vou ter sempre, ó, a minha força centrípeta, que é essa força resultante para o centro da minha circunferência, ou que vai fazer com que esse móvel faça uma circunferência, ela é dada por quem? Pela massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, né? Eu posso colocar tudo isso aqui, ó, sobre R, se eu quiser, tá? Então, essa daqui, ó, é a nossa relação de força centrípeta. Só que quando a gente tem isso, de força centrípeta, esta relação de força centrípeta, como ela é uma força resultante num movimento circular, então eu vou ter algumas situações expressas para essa força. Vamos pensar assim, ó. Se você pegar um fio qualquer, né? Se você pegar um objeto qualquer e prender ele num fio, né? Deixa eu colocar aqui alguma coisa. Vamos pensar assim, ó. Nesse meu fone de ouvido aqui, tá? Se eu fizer esse fone aqui, ó, fazer uma circunferência aqui, né? Se eu for girar ele aqui, ó, dessa forma assim, né? Ó, eu for girando ele aqui, o que que acontece, ó? Eu tenho um fio, né? E tenho uma massa na ponta desse fio, certo? Esse fio aqui, ó, ele vai relacionar uma tração. E aí, essa força centrípeta que puxa ele para o centro vai estar relacionado com essa tração do fio, tá? Isso é uma situação. Se eu fizer, por exemplo, se eu pegar um carro que faz uma curva, né? Um carro realizando uma curva, eu vou ter uma outra relação de força centrípeta. Quem é que faz com que o carro permaneça na minha curva, que ele faça o desenho da minha curva? Vai ser a força de atrito, né? Que existe entre o chão e os pneus do carro. Tanto é que se eu entrar com uma velocidade muito alta numa curva, eu não consigo realizar essa curva. A minha tendência, né, ó, se eu entrar aqui com uma velocidade muito alta para fazer essa curva fechada, quanto mais fechada ela for, menor é esse raio aqui, né? Então, o que que acontece? Quando eu tiver essa curva fechada, se eu entrar com uma velocidade muito alta, a minha tendência é o quê? É sair dessa curva, né? Ou seja, eu não consigo ter essa força centrípeta atuando aqui, ó. Então, eu vou escorregar, tá? O que que me mantém para fazer essa curva? O atrito entre os pneus e o solo, tá? E aí eu posso melhorar essa minha curva. Por exemplo, quando a gente faz uma curva muito fechada no asfalto, eu posso fazer uma curva em elevado, eu posso elevar essa curva, e na elevação da curva eu consigo desenvolver uma velocidade maior, que é o que acontece, por exemplo, é, nos circuitos, né, de corrida, de Fórmula Indy, de Fórmula 1, enfim, a curva, ela nunca é plana, ela sempre tem uma elevação, tá? Então, essas são diferentes, uma outra situação, por exemplo, um globo da morte, né? Um balde cheio de água que a gente gira na vertical, né? Então, o que que acontece aí? Eu tenho tudo isso em aplicação de força centrípeta, tá? E para cada uma delas, a gente vai ter, então, uma condição, tá? E são essas condições que eu vou explicar para vocês agora. Então, a primeira das condições que eu tenho, tá? Vamos colocar aqui, começar a enumerar as condições. A primeira é quando eu tenho uma curva plana, tá? Vamos pensar nisso, certo? Quando eu tenho uma curva plana. O que que significa eu ter uma curva plana, tá? Imaginem que eu vá fazer aqui, né? Eu tenho uma curva de uma estrada qualquer, tá? E aqui eu vou ter o meu carrinho, certo? Deixa eu desenhar aqui para vocês, tá? Então, eu vou ter um carro aqui com uma determinada velocidade V e ele tem que desenhar essa curva aqui. O que que acontece? Vai existir quem aqui, ó? Aqui vai existir uma força, né? Que é a minha força centrípeta, que vai puxar isso daqui, tá? E contrária a ela, vai existir o quê? Uma força que vai segurar esse objeto aqui, ó, que eu vou chamar da força de atrito, tá? Toda vez que eu tiver uma curva plana, certo? Essa curva aqui, ó, ela tá retinha assim, ó, ela não tá elevada, tá? Que é outra situação daí. Então, quando eu tenho uma curva plana, eu vou ter que, para que o carro consiga desenvolver essa curva, eu vou ter que ter a força centrípeta igual à força de atrito, tá? Então, numa curva plana, eu sempre vou ter assim, ó, a força centrípeta vai ser igual à força de atrito, tá? Esta daqui, ó,
é a primeira condição, que é isso aqui que vocês vão ter que saber utilizar, tá? Por quê? Porque se eu tiver força centrípeta igual a força de atrito, e eu sei, ó, a força centrípeta, como é que eu encontro ela? Massa, velocidade ao quadrado dividido por raio, tá? E a força centrípeta, aliás, desculpa, a força de atrito, se vocês lembrarem lá, a gente encontra fazendo quem? A normal vezes o coeficiente de atrito ni, tá? Quem que é a minha normal se eu estou num plano? Normal é igual a peso, ó. Então, esta minha força de atrito aqui, ela pode ser quem? A massa vezes a gravidade vezes o coeficiente de atrito, que existe entre quem? Entre os pneus do carro, por exemplo, e o chão, né? E a minha rodovia, né? Vamos pensar assim. Então, depois, ó, o que que eu vou fazer para resolver isso aqui? Eu vou substituir as minhas equações, ó. A força centrípeta vai ser quem? Geralmente, num problema desses, eu vou pedir para vocês calcularem qual que é a velocidade mínima que esse automóvel possa fazer essa curva, para que ele não saia dela, né? Para que aquela força tangencial não puxe ele para fora, para que ele consiga, de fato, desenhar essa curva. E aí eu posso determinar essa velocidade aqui, ó. Eu posso determinar qualquer coisa, posso determinar o coeficiente de atrito e posso determinar a velocidade. Como é que eu vou fazer isso? Ó? Vou pegar a força centrípeta, que é a massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio, e igualar a força de atrito, que é quem? Massa vezes gravidade vezes coeficiente. E aí, daqui para frente, eu posso fazer qualquer coisa, né? Eu posso, por exemplo, simplificar essas massas aqui, se eu não tiver, né? Ó, simplifico essas massas. Vamos encontrar a velocidade, ó. Eu passo esse R para lá multiplicando, né? Então, eu vou ter assim, ó, velocidade ao quadrado vai ser o raio vezes a gravidade vezes o coeficiente, ó, tá? Então, eu posso ter aqui, se eu quiser achar a velocidade, ó, vai ser a raiz, né, do raio vezes a gravidade vezes o coeficiente de atrito, ó, tá? Aqui eu posso encontrar qualquer coisa, por isso que eu falei para vocês, o que que a gente tem que definir? Isso aqui, ó, tá? Quando a gente tem uma curva plana, o que que nós vamos ter? A força centrípeta sempre vai ser igual à força de atrito. E aí, se eu sei as duas equações, eu faço as substituições, ó. A força centrípeta é quem? mv ao quadrado sobre r, que está aqui, né, ó, e está aqui, mv ao quadrado sobre r, tá? E quem que é a minha força de atrito? É isso aqui, ó, né, massa vezes gravidade vezes coeficiente de atrito. Lembrando que... Profe, Oi? define esse U como um número, tipo, onde é que ele estaria se tivesse? Esse aqui é o coeficiente de atrito. Por exemplo, o atrito entre o solo e os pneus do carro é 0,2. Lembram lá da força de atrito entre o chão e a caixa que nós Aham, aprendemos? agora eu lembrei. Tá? É o mesmo, certo? Ele é adimensional, inclusive, né? É a força de resistência entre o chão e o solo, né? Tá? Então, esse é o nosso Mi, certo? Então, ó, é só eu fazer as substituições aqui, a gente pode determinar raio, pode determinar coeficiente, pode determinar velocidade, tudo isso, tá? Geralmente, certo, gente? Geralmente a gente pede velocidade, tá? Que é a velocidade com que esse objeto pode fazer a curva, ok? Mas eu posso determinar qualquer uma dessas outras grandezas aqui, se eu quiser, tá? Então, o que que a gente tem que saber? Que toda vez que a gente tiver uma curva plana, a força centrípeta vai ser igual à força de atrito, tá? Agora pense em uma outra situação, tá? Depois eu mando as fotinhos para vocês aí, bem organizadinho disso, para vocês ficarem com esse material também, tá? Mas tem lá nos slides, tranquilo também, para vocês acessar. Então, o que que acontece numa outra situação? Vamos pensar que eu tenha um objeto preso por um fio, tá? Então, vai aparecer uma força de tração, lembra? Ou de tensão, tanto faz, né? Então, o que que vai acontecer? Ó? Nesse caso aqui, é como se eu tivesse assim, ó, eu tivesse uma corda, né, um ponto fixo aqui, eu tivesse uma corda, e nessa cordinha aqui, ó, eu tivesse um objeto preso aqui, tá? Um objeto de massa M preso nessa corda, tá? E aqui, obviamente, vai aparecer uma tração, certo? E esse objeto aqui, ó, ele vai fazer aqui um movimento circular, né? De acordo com o tamanho desse fio aqui, ó, né? Esse fio vai ser o nosso raio, ó. É a mesma coisa. O tamanho da nossa corda vai ser o tamanho do nosso raio que isso aqui vai desenvolver. Consegue entender isso, gente? É como se eu tivesse aqui um objeto preso na ponta,
né, e fizesse o giro. Como eu mostrei antes o fone de ouvido, né? Então, eu vou ter uma cordinha, as cordas sempre vão ter forças de tração, né? E o tamanho dessa minha corda é exatamente igual ao raio da minha circunferência, e aqui eu vou ter uma massa M. Então, pensem comigo, ó. Essa tração aqui é o que segura o peso para fora. Mas para dentro aqui, ó, deixa eu fazer de uma outra cor aqui, ó. Para dentro aqui, eu vou ter também a força centrípeta, tá? Então, a força de tração é o que segura o fio aqui para fora, né? Porque ele vai ficar esticadinho para poder girar. E a força centrípeta é o que puxa isso aqui para dentro para que ele vá fazer o movimento circular. Então, nesse caso aqui, ó, qual que é a minha condição? É que a tração seja igual à força centrípeta, né? De novo, ó, é isso aqui que eu preciso determinar. Daí, quem que é a minha força centrípeta? Massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. E tração vai ser a tração, né? Eu vou geralmente calcular a tração desse fio. Ó. Então, se eu tiver um objeto preso num fio, tá? E, uma coisa importante, né? Esse fio aqui, ó, eu vou fazer o movimento dele na horizontal, tá? Porque daí depois vai ser diferente quando a gente fizer na vertical, tá? Então, se eu tiver aqui em cima da mesa, por exemplo, ó, alguma coisa girando aqui, tá? Em cima de um ponto, ó, então o tamanho do meu fio vai ser exatamente o raio, né? E eu vou ter que calcular a tração desse fio. E se ele estiver na horizontal, então a minha tração do fio vai ser igual à força centrípeta. De outra forma, se eu quiser determinar isso aqui, ó, vai ficar assim, né? Ó, tração igual a quem? Massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Por quê? Porque força centrípeta é isso aqui, ó. Massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio, tá? Então, eu posso determinar dessa forma aqui, ok? Agora, vamos pensar assim, ó. Bom, então, eu tenho essa tração na horizontal, né? Agora, vamos pensar se eu tivesse um pêndulo comum, certo? Ó, se eu tiver aqui um pêndulo, tá? Vamos desenhar um pêndulo. O que que eu tenho um pêndulo? Um pêndulo fixo aqui, tá? E ele só vai fazer aqui, ó. Então, eu vou ter um objeto aqui. Ele só vai fazer esse movimento de subida e descida aqui, ó. Tá? Então, ele vai só estar preso aqui. Então, o que que acontece aqui, ó, se eu tenho um pêndulo, tá? De novo, eu tenho tração, ó, certo? E também vou ter a força centrípeta, ó. Só que para baixo aqui, né, eu posso ter para baixo aqui apontando, ó, eu posso ter o peso desse objeto, tá? Então, se eu tenho aqui o peso, ó, se eu tenho para baixo o peso e para cima eu vou ter tração, né, ó, aqui eu tenho fio, então eu tenho tração, e para baixo eu vou ter o peso, certo? Então, se esse objeto precisa subir aqui, ó, ele tende a fazer essa direção de subida aqui, ó. Então, se ele tem que subir aqui, aqui vai estar a minha força centrípeta, ó, para puxar. Então, pensem comigo assim, ó, se ele tem que subir aqui, essa tração do fio tem que ser maior do que esse peso aqui, ó. E aí ele vai ter que subir, tá? Então, eu posso determinar aqui, ó, se eu tiver só esse pêndulo comumzinho aqui, fazendo isso aqui, ó, tá? Eu posso determinar a força aqui ainda, ó. Então, eu vou ter aqui essa tração do meu fio aqui, ó, tá? O que que vai acontecer aqui, ó? Eu vou ter um ângulo de abertura θ, tá? Então, pensem assim, ó, se eu tenho esse ângulo de abertura θ aqui, ó, o que que eu vou ter, ó? Para baixo, aqui eu tenho peso, aqui, ó, eu vou ter a tração, é como se eu tivesse isso aqui, ó, né? Vamos tentar desenhar assim, ó. Esse daqui é o nosso peso, tá? Esse daqui vai ser a tração do fio, tá? E aqui, ó, eu vou ter a força centrípeta, ó, tá? Vamos desenhar reto aqui só para vocês entenderem o que que eu tô fazendo aqui, tá? É como se eu tivesse isso aqui, ó, tá? Então, ó, aqui eu tenho o peso, ó, o de preto aqui é o peso, o vermelho é a tração do fio e o roxo é a força centrípeta que vai fazer com que isso aqui suba, tá? Então, vai ficar um triângulo retângulo aqui, ó, certo? E aqui eu vou ter um ângulo θ. O que que acontece nesse caso aqui, ó, tá? Quando eu vou fazer isso daqui, ó, observem uma coisa, ó. A nossa tração aqui é a hipotenusa. Desculpe,
Isso, é a hipotenusa, né? Ó, a tração aqui é a hipotenusa. O peso é o cateto adjacente do ângulo e a força centrípeta é o cateto oposto a esse ângulo aqui, ó, tá? Então, o que que eu posso dizer, ó? Que se eu quiser saber esse cateto oposto aqui, ó, né? Se eu quiser saber essa força centrípeta, eu posso pegar quem? O meu cateto adjacente e o meu ângulo, tá? Se eu jogar isso daqui, ó, quem que me dá, ó, a tangente de um ângulo vai ser quem? O cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, né? Ó, tangente de θ, né? Uma tangente qualquer é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, eu posso dizer assim, ó, que quem que vai ser a minha tangente do ângulo aqui, ó? Vai ser o cateto oposto, que é a minha força centrípeta, né? Ó, a minha força centrípeta, dividido pelo meu cateto adjacente, que é o peso, tá? Então, agora, se eu multiplicar cruzado aqui, ó, o que que eu posso ter aqui nessa condição, ó? Eu vou ter que o peso vezes a tangente de θ vai ser igual à força centrípeta, tá? E a partir daqui eu posso definir um monte de coisas. Por quê? Porque eu sei que peso é quem? Massa vezes gravidade, ó, vezes a tangente de θ, vai ser igual a quem? A força centrípeta. Quem que é a minha força centrípeta? É a massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio, ó. Então, o que que eu preciso saber? Eu preciso saber isso aqui, ó, tá? Que quando eu tenho aqui, ó, o peso, né? Ó, o peso vezes a tangente de θ vai ser a minha força centrípeta. E aí, depois eu defino um monte de coisas, ó. De novo, eu posso cortar isso aqui, né? E posso definir a velocidade, se eu quiser, posso definir o raio, a gravidade geralmente é sempre 10, e aí ele vai me dar esse ângulo, por exemplo, sei lá, 30 graus, 60 graus, 40 graus, enfim, né? Ele vai me dar quanto vale esse meu ângulo aqui, tá? Isso aqui, ó, acontece também, tá? Quando eu tenho uma curva sobrelevada, tá? Ó, deixa eu só fazer isso aqui, ó, tá? Se eu tiver uma curva sobrelevada, tá? Sobrelevada. Vou compartilhar a minha tela aqui para vocês verem o que que é uma curva sobrelevada, tá? Para vocês entenderem aqui, ó. Deixa eu apresentar aqui, tá? Deixa eu girar aqui. Ó, deixa eu mostrar o que que é uma curva sobrelevada para vocês. Deixa eu achar aqui. Ó, esse aqui é o cone que eu estava explicando para vocês, tá? Eu posso ter um cone cônico, né, ó. Então, a minha força centrípeta, deixa eu abrir mais aqui, ó. A minha força centrípeta ou força resultante é o peso vezes a tangente de θ, ó. Aqui tem os desenhinhos melhores, ó, que vocês conseguem ver. Daí eu posso determinar a velocidade, que é isso, a última coisa que eu estava fazendo para vocês, tá? Quando a gente tem uma curva sobrelevada, tá? Aqui, ó, é aquela anterior, né? Quando eu tinha curva plana, tá? Também vai estar lá. Quando eu tenho uma curva sobrelevada, é isso aqui, ó, gente. Por exemplo, ó, um avião fazendo uma curva, ó. Ele não faz a curva com as asas retas aqui, ó. Ele dá uma inclinada, tá? Então, ó, aqui eu tenho uma curva sobrelevada. Eu tenho um ângulo. Vejam que o processo é exatamente igual ao cone que eu tinha ali, ó, ao pêndulo. Eu vou ter o peso para baixo, a força como sendo a minha hipotenusa, e a força centrípeta aqui, ó, tá? Essa força aqui que ele faz é o mesmo que a tração do fio, tá? Então, eu consigo determinar ele dessa mesma forma, que vai ser exatamente igual a mesma coisa, ó, a força resultante é o peso vezes a tangente de θ, né? A força resultante é a nossa força centrípeta, ó, está aqui, tá? Então, eu posso determinar dessa forma aí também. Olhem aqui, ó, como é que fica mais definido aqui, ó, para vocês conseguirem enxergar. O que que é uma curva inclinada ou uma curva sobrelevada, tá? É quando aquilo que eu falei, ó, ao invés de eu deixar o asfalto em linha reta aqui, ó, paralela ao chão, né, eu deixo ele retinho, não, eu faço uma inclinação com ele, ó.
eu dou uma inclinada nessa pista, e aí o que que essa inclinação da pista vai fazer? Vai fazer com que eu consiga desenvolver uma velocidade maior. Por isso que, por exemplo, ele vai fazer como se fosse um funil, ó, tá? Por isso que, vamos pensar assim, ó, nas corridas de Fórmula Indy, no circuito oval, por exemplo, eles conseguem desenvolver velocidades de mais de 200 quilômetros por hora, por quê? Porque ela não é plana, ela é sobrelevada. E aí, quando ela é sobrelevada, ó, o que que eu vou ter? Eu vou ter aquele cone que eu desenhei ali para vocês de novo, ó. A tangente de θ é quem? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, tá? E aí, eu tenho essa minha configuração aqui, ó. Eu vou ter a minha força centrípeta, né, que é a força resultante, é o peso vezes a tangente de θ. E aí, eu posso definir a velocidade, ó. Tá? Se eu continuar aquela minha equaçãozinha lá, eu defino a velocidade, ó. Vai ser a raiz do raio dessa circunferência, vezes a gravidade, vezes a tangente desse ângulo. Quem que é o θ? Quem que é o ângulo? O ângulo que eu resolver inclinar. Se eu inclinar 30 graus, se eu inclinar 40 graus, se eu inclinar 90 graus, daí é óbvio, né? Se eu inclinar 90, então eu não vou mais ter uma curva sobrelevada, eu vou ter uma parede reta, certo? E aí já isso aqui não funciona mais para mim. Mas então o que que acontece, ó? Tá? Numa curva sobrelevada, vocês têm que lembrar disso aqui, ó. De onde sai? Da tangente do cateto oposto pelo cateto adjacente, tá? Então, uma curva sobrelevada me permite desenvolver, tá, num movimento circular, uma velocidade maior. Se eu erguer, ao invés de eu deixar ele em linha reta, ó. Porque se eu deixar essa curva sem esse grau de inclinação, a única coisa que me mantém na pista é o atrito. Aqui não, aqui além do atrito, eu ainda tenho o efeito da elevação da curva. Isso vai me permitir que eu desenvolva uma maior velocidade no sistema, tá? Então, aqui também, ó, é aquilo que eu já falei para vocês, né? Eu tenho o peso, tá? Vezes a tração, ou vezes aqui, eu posso determinar as curvas verticais, tá? Que eu vou, é o próximo passo agora. Então, deixa eu só cancelar aqui o compartilhamento. E aí eu vou continuar lá, tá? Deixa eu ver aqui, alguém me perguntou alguma coisa. É bem legal, tá? Então vamos estudar exatamente, né? Indo para Salgado Filho tem alguma curva, né? Então vamos fazer umas curvas sobrelevadas, pelo menos a gente consegue fazer esse trajeto com maior rapidez, né? Certo? Para descer para Salgado Filho, a gente consegue, se as curvas não forem planas, né? A gente consegue pelo menos ir mais rápido até lá, certo? Então vamos pensar nisso daí. Se vocês forem engenheiros de rodovias, tá? Isso é uma coisa que vocês podem aplicar também, certo? Se vocês deixarem de ser eletricista e forem querer fazer rodovias, tá? Vocês já sabem disso, certo? Então, ó, na curva sobrelevada, o que que vai acontecer agora aqui na curva sobrelevada? É exatamente a mesma coisa disso aqui, né? Então, na nossa curva sobrelevada, ó, o que que eu vou ter? Eu vou ter isso aqui, né? Vou ter um ângulo θ aqui de elevação. O meu carro vai estar aqui, né? Tentando fazer esse percurso aqui. E aqui o que que eu tenho? Aqui eu vou ter o peso, né? Ó, para baixo eu vou ter o peso, para cá eu vou ter a força centrípeta, né? E aqui eu vou ter a tração dessa estrada, né? Essa normal ali, certo? Então vai ficar a mesma coisa, ó. Se eu for fazer uma curva sobrelevada, de novo, a nossa força centrípeta vai ser igual ao peso vezes a tangente de θ, tá? Então, é isso aqui que eu tenho que saber, ó. A nossa força centrípeta aqui, opa, falta um pezinho aqui, né? A nossa força centrípeta vai ser quem? O peso vezes a tangente de θ, tá? Então, quando eu tenho esse pêndulo aqui, né, que vai fazer essa circunferência aqui, se eu quiser um pêndulo cônico, por exemplo, tá? E aqui vamos fazer assim, ó, vamos diferenciar aqui então, né? Pêndulo cônico, tá? E a curva sobrelevada. Isso aqui também, ó, pode ser a questão de um avião, tá? Ó, avião, deixa eu colocar aqui, ó. Avião fazendo uma curva, né? Fazendo curva.
tá? Então, é tudo a mesma coisa, certo? Se eu pegar um pêndulo cônico, pegar uma curva sobrelevada e um avião fazendo uma curva, o que que eu tenho que saber? Eu tenho que saber isso aqui, ó, que a força centrípeta sempre vai ser o peso vezes a tangente de θ, tá? Outra coisa agora, se eu tiver movimentos na vertical, certo? Então, vamos lá, ó. Vamos pôr assim, ó, curvas verticais agora, tá? Se eu tiver algumas curvas na vertical, a primeira delas, vamos tentar imaginar assim, ó, a questão do globo da morte, tá? Ó, globo da morte. É a mais fácil da gente imaginar, né? Isso daqui pode ser uma água dentro de um balde, pode ser ele preso num fio, enfim, né? Imaginemos que a gente tem aqui o nosso globo da morte, né? E aí eu vou desenhar para vocês duas situações mais específicas, tá? Quando o carinha tá aqui, ó, deixa eu fazer isso aqui com uma outra corzinha mais bonitinha, um verdinho aqui, ó, tá? Quando a motinha, eu não vou desenhar uma moto que eu não sei, tá? Vamos pôr aqui um carro, ó, tá? Quando ele estiver aqui no ponto mais alto, tá? E quando ele estiver aqui, ó, no ponto mais baixo, certo? Então, eu vou ter aqui o ponto alto, tá? E aqui o ponto baixo. Então, eu vou ter essas duas situações. O que que acontece aqui, gente, ó? No ponto mais alto e no ponto mais baixo. O peso é sempre uma força vertical para baixo, ó. Então, aqui eu vou ter peso e aqui eu vou ter o peso, ó, tá? As duas apontam vertical para baixo. O que que eu tenho ainda? Eu vou ter uma reta normal. Lembram da normal? O que que é a minha normal? É uma linha, né? É uma força aplicada perpendicular à superfície de apoio, ó. Então, nessa parte de baixo, o meu carro está apoiado aqui, ó. Então, a minha normal vai existir aqui, ó, tá? Vai estar 90 graus com a superfície de apoio. Quando a moto está aqui em cima, ó, o que que acontece? A minha normal vai estar 90 graus com a superfície de apoio. Então, quando ele está aqui em cima, a minha normal também vai estar para baixo, ó, tá? O que que acontece aqui, ó? Então, eu vou ter duas condições, tá? Quais são as duas condições de uma curva vertical ou de um globo da morte, como é esse caso aqui, ó? Quando eu estou lá no ponto alto, né? E quando eu estou aqui no ponto mais baixo, tá? Então, eu vou ter essas duas condições aqui, ó. Quando eu estou lá no ponto mais alto, ó, vejam bem, tanto a normal quanto o peso, elas apontam para baixo. Então, eu vou ter que somar, tá? Porque as duas têm a mesma direção e o mesmo sentido, ó. Então, o que que vai acontecer aqui? A nossa força centrípeta, que é o que nós estamos estudando, vai ter que ser igual a quem? A normal mais o peso, ó, tá? É isso aqui que vocês têm que saber, tá? Que se eu tô aqui em cima, ó, a normal é perpendicular à superfície, o peso é sempre vertical para baixo. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que somar as duas. Então, a nossa força centrípeta, que está puxando ele aqui para o centro, ó, vai ser igual a quem? A normal mais o peso, tá? Quando eu estou aqui embaixo, ó, como é que vai ficar a nossa força centrípeta? Ah, como é que fica a nossa força centrípeta no ponto mais baixo? Ó, se ele tá aqui e ele precisa subir, essa normal aqui tem que ser maior que o peso, ó, porque ele tem que apontar aqui para conseguir subir. E uma tá para cima e uma tá para baixo. Então, eu vou pegar sempre a maior menos a menor, né? Porque aqui eles têm direções opostas, ó. Lembram? Dois vetores com direções opostas, eu tenho que diminuir. Então, a normal tá para cima, que é a maior, então vai ficar normal menos o que tá para baixo, que é o peso, tá? Por que que eu tenho que fazer normal menos peso? Porque eu tô aqui, ó. Se eu quiser subir, essa, essa força que aponta para cima aqui, que é a normal, tem que ser maior do que a força peso que está para baixo, tá? Então, vai ser quem? A normal menos o peso, que vai me dar a força centrípeta, tá? Isso é no globo da morte, ó. A mesma coisa, gente, se você pegar um balde com água. Eu costumo sempre contar essa história, né? Para vocês tentarem ligar as coisas. Quando eu era criança, eu tinha que tirar leite, né? E aí a gente, como criança normal, né? Costumava brincar antes de fazer as coisas que a mãe mandava a gente fazer, né? E uma delas era tirar leite.
E aí a gente ia com balde com água para lavar as telhas das vacas, né? E aí a gente tinha, claro, a mãe não dava o balde cheio, porque a gente não conseguia carregar, então dava um pouquinho de água no balde. E aí eu ia rodando aquele balde vertical, né? E quando a água, o balde chegava aqui em cima, ficava de ponta cabeça e a água não caía, né? Qual que é o mistério disso? Né? Se você girar o balde né? Eu pegava pelo cabo o balde e ia girando. E girava vertical. Quando a água, o balde chegava lá em cima, né? Que é o caso desse globo da morte aqui, ó. A água chegava aqui em cima, o balde chegava aqui, a água não caía mesmo o balde estando aberto e estando de ponta cabeça. Por que que o carinha aqui do globo da morte também não cai? Porque existe essa relação de força centrípeta, né? Dependendo da velocidade com que você aplica esse movimento aqui, essa força é nula, né? Aqui, ó, essa força faz com que a água, é como se a água ficasse presa no fundo do balde, tá? Então, aqui também, ó, faz com que a moto fique presa ao globo da morte. Tá? Isso é o resultante de quem? Da minha força centrípeta. Ou seja, a minha força centrípeta aplicada no balde, né, que depende, claro, da velocidade ao quadrado, tem que ser maior do que quem? Do que a normal mais o peso. Ou pelo menos igual a ela. Né? Se for maior do que a normal mais o peso, a água vai permanecer grudada no fundo do balde. Assim como essa moto aqui vai permanecer grudada no globo da morte. Tá? Então, eu preciso ter uma velocidade X. Por quê? Porque se essa velocidade for muito pequena, eu não vou ter força suficiente para manter isso daqui preso, tá? Porque lembram aqui, ó, como é que eu vou abrir isso aqui, ó? Vai ser massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio, né? Igual, por exemplo, aqui, sei lá, eu vou calcular essa normal mais o peso, que é quem? Massa vezes gravidade, tá? Então, eu posso colocar aqui qualquer outra coisa, certo? Então, ó, é isso que eu vou ter ali. Então, quando eu tiver movimentos na vertical, tá? É isso que eu vou ter nessa relação aqui, tá? É isso que eu tenho, tá? Movimentos na vertical. Aqui também eu não preciso ter necessariamente a normal, tá? Eu posso ter um fio também preso aqui. Posso ter uma tração na vertical também, vai ser a mesma coisa, tá? No lugar da normal, se o meu objeto estiver preso por um fio e eu estiver fazendo um movimento vertical, no lugar dessa normal, eu posso substituir por tração, tá? Então, aqui pode ser normal ou tração, tá? Então, posso ter as duas coisas aí. Daí, eu só substituo aqui na formulazinha. Ao invés de normal, se eu tiver esse objeto preso num fio, né, vertical, a normal, ao invés de normal, vai ser tração. Outra coisa que a gente pode fazer nas curvas verticais, ó, que é quando a gente fala da lombada, tá? Que é quando a gente desenha uma lombada ou uma depressão, tá? Que são duas coisas também que a gente pode ter aqui, tá? Lombada ou depressão. Vamos pensar na seguinte situação: numa estrada, né? E aí eu vou desenhar as três situações aqui, ó. Se eu tiver aqui, uma linha plana, daí eu vou ter aqui uma lombada e depois eu posso ter uma depressão, tá? E aí eu posso continuar numa linha plana novamente. Nós temos três situações aqui, ó, tá? Eu posso. A depressão não usa corda, tá? A não ser que você queira se enforcar, tá? Mas olha, gente, vocês prestem atenção no que eu tô falando e não fiquem se bobeando aí no chat. Que coisa, tá? Então, olhem aqui, ó. O que que acontece aqui, ó? Eu vou ter um carro na linha reta, tá? Posso ter um outro carro na lombada e posso ter um outro carro na depressão, tá? A depressão que eu tô falando agora é um buraquinho, tá? Não vão pensar em outra coisa, senão eu vou fazer uma forma aí de vocês melhorarem da depressão. Ó, o que que acontece? O que que acontece numa linha reta, gente? Lembram? Numa superfície plana, não, vocês não precisam se jogar no buraco, ele não vai ser tão fundo assim, tá? Não adianta que vocês não vão morrer. Vou ter que fazer a prova de física igual. Ó, o que que acontece aqui, gente? Quando eu estou numa superfície plana, nós temos duas condições, lembram? Ó, a normal vai estar para cima, né? E o peso vertical para baixo,
Ó, então, numa superfície plana, tá? Ó, numa super... não vai precisar, né? Vocês vão morrer sem o buraco. Ó, numa superfície plana, o que que acontece aqui, ó? Tá? Eu vou separar aqui, ó, na superfície plana, tá? O que que acontece na superfície plana? A normal é igual ao peso, tá? Por quê? Porque eu não estou desenvolvendo nenhuma trajetória circular. Então, aqui, numa superfície plana, a normal é igual ao peso. Se eu estou numa lombada agora, a lombada é uma superfície circular, tá? Eu estou fazendo um movimento circular. Mas eu tenho as mesmas condições, ó. Para baixo, vertical, eu continuo tendo peso. E para cima aqui, ó, perpendicular à superfície, eu continuo tendo a normal, tá? Só que o que que acontece, então, aqui na nossa lombada agora? Tá? Vou pôr aqui, ó, na lombada. Na lombada, gente, ó, eu tenho um movimento circular. Então, eu vou ter quem? A força centrípeta vai ter que ser igual a alguma coisa. Olhem, se eu estou aqui em cima, tá? Para mim poder desenhar essa curva aqui, ó, para mim desenhar isso aqui para descer, o peso vai ter que ser maior do que a normal, né? Porque aqui o peso tem mais força do que a normal, para que eu consiga desenhar isso aqui, ó. Então, eu vou pegar sempre o maior menos o menor, ó. Então, vai ficar quem é a nossa força centrípeta? Vai ser o peso menos a normal, tá? Então, ó, na lombada, eu vou ter quem, ó? Eu vou ter peso menos normal. Por quê? Porque para mim conseguir descer, esse P tem que ser maior do que esse N, ok? Então, vejam, ó. Mas eu posso ter algumas situações, tá? Tá quase acabando. Ó, vou ter algumas situações em que a normal vai ser igual a zero, tá? Quando, certo? Quando eu vou querer saber velocidade máxima ou mínima, certo? Velocidade máxima ou mínima, então a normal vai ser igual a zero, tá? A normal geralmente não vai ter um valor fixo, tá, gente? Ela vai ser fixa quando eu quiser saber só a velocidade máxima ou mínima, que daí ela vai valer zero. Senão eu vou ter que achar ela de acordo com o peso do objeto que está aqui. Agora vejo na depressão, a mesma coisa, ó. Para baixo eu vou ter o peso, né? Para cima, perpendicular à superfície, eu vou ter a normal. Então, o que que acontece agora aqui, ó? Tá? Essa é a última, tá, gente? Eu já vou para os exercícios, ó. O que que acontece aqui na depressão, então? Para mim conseguir subir, ó, a normal vai ser ter que ser maior que o peso, tá? Porque também é um movimento circular que depende do raio dessa trajetória aqui, ó, né? Depende desse raio, ó. Então, o que que acontece aqui? A minha força centrípeta vai ter que ser quem? A maior menos a menor. Então, vai ser normal menos peso, tá? E aí, eu vou ter essa igualdade aqui na depressão. Olha como fica diferente, ó. Na lombada é peso menos normal. Na depressão é normal menos peso, tá? E aqui também, ó, se eu quiser saber velocidade máxima ou mínima, a minha normal vai ser zero, tá? Quando eu quiser saber velocidade, tá? Máxima ou mínima, tá? Aqui também, ó. Máxima ou mínima, certo? Se eu quiser saber só a velocidade, ou se eu quiser saber normal, eu vou determinar essas condições aí, ok? Então, vejam, gente, ó, o que que nós temos no movimento circular? Algumas situações importantes para vocês, tá? Ó, numa curva plana, a força centrípeta é sempre igual à força de atrito, tá? Numa tração horizontal, se estiver preso para um fio, a tração é igual à força centrípeta. Num pêndulo cônico, numa curva sobrelevada ou num avião fazendo uma curva, a força centrípeta é sempre peso vezes a tangente de θ, tá? Num globo da morte, eu vou ter ponto mais alto e ponto mais baixo, que são curvas verticais por dentro, tá? Então, no ponto mais alto, a força centrípeta é normal mais o peso, no ponto mais baixo é normal menos peso, tá? Ó, vejam que no ponto mais baixo do globo da morte e no ponto mais baixo da depressão é a mesma coisa, tá? Normal menos peso. E aí eu vou ter uma superfície plana, que não desenha nenhuma circunferência, então a normal é sempre igual ao peso, e em cima da lombada a força centrípeta é peso menos normal, tá? Então são essas as condições que a gente tem lá
para poder desenhar as nossas equaçõezinhas. O que que acontece agora? Então, vamos fazer um exemplo lá, tá? Os exercícios que vocês têm ali são exemplos bem típicos disso que eu estou falando para vocês, e é só a gente aplicar as equações, tá? O que que nós vamos fazer? O 1 eu não vou fazer, deixa eu ver aqui. Se tem alguém perguntando alguma coisa. Tá, beleza, tudo certo. Então, aqui, ó, o que que acontece aqui, ó? Vamos fazer, por exemplo, a questão 2, tá? A 1 é só aplicar velocidade, aceleração centrípeta, tá? Então, bem sossegado ali. Olhem a questão 2, ó. Uma esfera de massa, 8 quilos, tá? Deixa eu ver se vocês estão me vendo aqui. Sim, prof. Estão vendo? Tá. Então, uma esfera com massa 8 kg, presa na extremidade de uma corda de 1 metro, ó. Então, o raio é 1 metro, tá? Porque é o tamanho da minha corda. Descreve um movimento circular uniforme sobre uma mesa horizontal sem atrito. Se a intensidade de tração na corda, ó, a tração da corda é 200 newtons, determine a velocidade da esfera, tá? Então, o que que acontece aqui, ó? Se eu preciso determinar a velocidade dessa minha esfera, o que que vai acontecer aqui, ó? É como se eu tivesse assim, ó. Eu tenho aqui e tá preso aqui, né? Então, eu tenho esse raio, tá? E eu preciso determinar quanto que é a velocidade, por exemplo, de giro disso aqui, tá? Então, o que que eu sei, ó? Lá das minhas condições, ó. Eu tenho um fio preso, né? Então, vai ser quem, ó? Qual que vai ser a minha condição? Vai ser essa aqui, ó, né? Eu tenho, opa, aqui. Eu tenho um objeto preso por um fio. Então, o que que eu vou ter que saber? Que a tração é igual à força centrípeta, porque eu tenho um objeto preso num fio fazendo uma circunferência horizontal. Então, é só eu aplicar aqui, ó. Como é que isso vai ficar, então? Vai ficar força centrípeta igual a tração, ou tração igual a força centrípeta, né? É isso aqui que eu preciso saber, ó, tá? Em cada problema, eu tenho que definir isso aqui. Daí, depois que eu definir isso, fica fácil, ó. Então, eu vou saber que a minha tração vai ser igual a quem? Massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio, né? Porque era a minha força centrípeta, eu abri a formulazinha dela. Então, eu sei que a tração do fio é 200 newtons, a massa é 8 quilos, a velocidade é o que eu preciso saber, dividido pelo raio, que era 1 metro de raio, né? Então, eu vou ter aqui, multiplicando o cruzado, vou ter V ao quadrado igual a 200, né? Esse N é só a unidade de medida, né? 200 vezes 1, 200, dividido por 8. Então, eu vou ter um V igual 200 dividido por 8 vai dar 25, né? Então, raiz de 25, né? Então, eu vou ter uma velocidade de 5 metros por segundo, ok? Ó, bem tranquilo, gente, é muito fácil de fazer, tá? É só vocês, o que que vocês têm que definir? Quem são as equações, tá? Como é que vocês definem as equações? Nasquelas condições que eu coloquei lá, tá? Ó, se vocês, depois eu vou passar as fotinhos para vocês, ó. Se vocês em cada problema definir o que que vocês têm aqui, ó, fica simples de vocês resolver, tá? Ó, vou fazer um outro ali. Esse era o exemplo 2. Depois eu passo lá, tá? Mando a fotinho lá. Deixa Faz eu uma pegar. bem difícil, prof. Sim, vou fazer um mais difícil aqui. Deixa eu pegar. Esse aqui, ó, que tem todos, ó, exercício 6, tá? Ó, o exercício 6 tem as duas situações que eu coloquei aqui, as três, né, ó, tá? Eu tenho aqui o ponto A, aqui o ponto B e aqui o ponto C, ó. Ele quer saber, ó, um veículo de massa, 1.200 quilos, realiza um movimento sobre a pista mostrada nos pontos A, B e C, que é essa aqui, com velocidade 20 metros por segundo, 10 e 30. Então, a velocidade no ponto A é 20 metros por segundo, a velocidade no ponto B é 10 metros por segundo, e a velocidade no ponto C é 30 metros por segundo, tá? O ponto A está num trecho plano, enquanto os outros estão num ponto mais alto e num ponto mais baixo. E os trechos têm curva de raio 100 metros, tá? Então, o raio, 100 metros.
Ele quer saber, ó, calcule a intensidade da força que a pista exerce no veículo em cada um desses pontos. Vejam bem, gente, o que ele está me pedindo? Qual que é a força que a pista exerce no veículo? Então, é a minha normal, tá? Ó, a força que a pista exerce no veículo é quem, ó? Para cima eu tenho normal, para baixo eu tenho peso, ó. Para cima eu tenho normal, para baixo eu tenho peso. Para cima eu tenho normal, para baixo eu tenho peso, tá? Então, eu quero saber essa força normal, que é a força que a pista exerce sobre o carro, em cada um desses pontos, ó. Então, vamos lá, no ponto A. No ponto A é um plano, tá? Quem que eu tenho de condição no ponto A? Normal é igual a peso, ó, tá? Por quê? Porque ele não tá me dando nada de movimento circular. Então, a normal vai ser quem? Massa vezes gravidade, ó. Então, no ponto A vai ser 1.200 vezes 10, né? Então, são 12.000 newtons. Pronto, ó, tá? No ponto A, fechou aqui. No ponto B, ó, no ponto B, quem que eu tenho? No ponto B, eu tenho uma lombada. Então, se é a lombada, o que que acontece? É uma força centrípeta. Quem que tem que ser maior? A normal, aliás, o peso menos a normal, né? Porque o peso tá para baixo, então, para ele descer aqui, ó, esse peso tem que ser maior do que aquela normal lá. Então, vai ser quem? Força centrípeta igual a quem? Peso menos normal. Toda vez que eu tiver na lombada, o peso tem que ser menos normal. Então, força centrípeta vai ser quem? Massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Quem que é o peso? Massa vezes gravidade, menos a normal, que eu preciso saber quanto é. O que acontece aqui? A massa é 1.200, a velocidade no ponto B. Ó, eu nem precisei da velocidade no ponto A. A velocidade no ponto B é 10 ao quadrado, tá? Então, aqui vai ser, ó, 10 ao quadrado, dividido pelo raio. Quem que era o meu raio? 100. A massa, 1.200, vezes 10 da gravidade, menos a normal, que eu preciso saber. Aqui já podemos simplificar, né? Ó, esses dois zeros aqui, vai ficar 12 vezes 100, né? Vou fazer 10 ao quadrado aqui, 12 vezes 100 fica 12.000. Vou passar esse aqui, ó, 1.200 vezes 10 vai dar 12.000, né? Aqui 1.200. Então, aqui vem para cá menos 12.000, igual a menos normal, né? Então, aqui vai ficar quem? 12.000 menos 1.200, né? Então, 12.000 menos 1.200. Então, vai ficar aqui, os dois vão ficar negativo, então deixa positivo, né? Normal, 10.800. Ô, prof, é 1.200 ali ou é 120? Aqui? É. Aqui é 1.200 de massa Eu fiz na calculadora 1.200 vezes vezes 100, 100. né? Isso, Aí divide por dá 100. 120.000 dividido por 100. Ah, tá certo, tá certo. Beleza? Tá bom. Daí ficou, então, agora 1.200 menos os 12.000, 10.800, ok? Agora, olhem a letra C. A letra C, eu tô lá na depressão, ó. Tá? Então, agora, quem que tem que ser maior? A normal que sobe tem que ser maior que o peso que tá descendo, né? Então, na letra C vai ficar quem? Força Ô, prof, se cair centrípeta. isso aí na prova, eu entro em depressão de verdade. Mas capaz, gente, coisa mais fácil, ó. Normal menos peso. O que vocês têm que cuidar, gente? Vocês têm que cuidar aqui, ó, tá? Ó, vejam que não tem segredo, é sempre normal e peso, normal e peso. Ó, se eu tiver aqui em cima, para mim poder descer, quem que tem que ser maior? O peso. Então, vai ficar peso menos normal igual a força centrípeta. Se eu tô aqui embaixo, quem que tem que ser maior se eu preciso subir? A normal. Então, vai ficar normal menos peso igual a força centrípeta, ó. Aí é só aplicar a equaçãozinha, ó. Quem que é a minha força centrípeta? Massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Normal é o que eu preciso, menos peso. Quem que é peso? Massa vezes gravidade, ó. Aí os valores eu tenho todos, então vai ficar quem? 1.200 da massa vezes, ó, a velocidade no ponto C. Velocidade no ponto C era 30. Então, vou colocar aqui, ó, 30 ao quadrado, dividido por 100, que era o raio. Normal é o que eu preciso, vezes quem? 1.200 vezes 10 da gravidade, né?
Agora, aqui, vamos fazer, ó, 30 ao quadrado, vezes 1.200, dividido por 100. Vai dar 10.800 aqui, ó. Aqui era menos, vem para cá mais, né? Mais 12.000, né? Porque 1.200 vezes 10 igual a normal. Ou seja, a minha normal vai ser 22.800 newtons. Tá? Ó, esse daí é um dos mais difíceis de vocês fazer, que tem ali nos exercícios, tá? Ó, vejam que não tem nenhum segredo, gente. O que que vocês têm que pensar? Vocês têm que pensar naquilo que eu estava explicando aqui para vocês, ó, tá? Ó, a gente tem que saber que numa reta a normal é igual ao peso, numa lombada eu tenho que descer, então é peso menos normal, ó, peso menos normal igual a força centrípeta, ou força centrípeta igual a peso menos normal. Numa depressão, quem que tem que subir? A normal, né? Ela tem que ser maior do que o peso. Então, a minha força centrípeta vai ser quem? Normal menos peso, tá? Então, se vocês, ó, depois eu vou mandar as fotinhas para vocês aí, se vocês souberem, ó, essas formulazinhas aqui, em cada situação, vocês vão ter ali para fazer, vocês vão ver que é bem tranquilo, porque é só fazer uma aplicação direta, tá? É só aplicar direto as equações nos exercícios e vocês vão ter os resultados ali, tá? Eu vou parar a gravação agora, e aí para vocês fazerem ali, já mando as fotinhos, e aí vocês vão fazendo os exercícios, tá, da lista, eu vou ajudando vocês aqui, vou tirando dúvidas, vou ficar aqui na plataforma para vocês irem me perguntando, e aí vocês vão fazendo, quando vocês tiverem dúvidas, me chamem, eu já respondo para vocês, já mostro aqui bem tranquilo, tá bom? Daí eu só não vou mais gravar agora, porque daí agora é para vocês fazerem os exercícios e vocês vão individualmente tirando as dúvidas, ok?